eu fico muito preocupado, porque, é claro, se admitiu muito, mas isso é uma coisa que eu vou criticar. Me perdoe. Eu preciso fazer essa crítica, tá? Vou fazer essa crítica. Me desculpe, tá bom? A gente tem que pedir desculpa. Você pontuar que 4 jogadores deram certo, ok, deram certo. Mas a proporção de erro foi muito maior. Não dá para você não achar, porque inclusive o próprio presidente falou, um jogador eu acreditava mais nele. Para mim é o Jean Davi, que ele defendeu muito o Jean Davi. Ele tinha esperança que o Jean Davi pudesse dar certo. Ele defendeu, ele falou que o Jean Davi era um bom jogador. E para quem está sem dinheiro, porque ele também respondeu a pergunta do Sérgio sobre isso, 60 milhões, não é pegar 60 milhões, jogar na mesa e, eu contratei lá com 60 milhões. Tem um monte de coisa, a gente sabe disso. Você estica, você paga em 2 anos, você tem que pagar comissão, você tem que pagar salário para jogador. Não é só o direito federativo que você compra com 60 milhões. Tem muito mais coisa envolvida nisso. Mas se você está tão duro hoje, não dá para você dar tanto tiro errado, Jean. Não dá. E me desculpe, há um erro, sim, além do Marcelo Santana, do diretor técnico e do time de scouts. Porque se eles fazem a análise técnica do jogador, eles erraram na análise técnica. E não há nenhuma vergonha em admitir isso, gente. Não há nenhuma vergonha, porque me desculpa, por mais que o Pedrinho diga que o Felipe tem todas as licenças, tem... Não me interessa, gente. Não interessa o torcedor do Vasco. Não pode errar, cara. Não pode errar. Como o Vasco tem errado. É a terceira janela, e a terceira janela a gente contratou um jogador talvez por medo de cometer erros anteriores. Então eu acho que isso foi uma coisa que na coletiva não me agradou. Admitir que houve um erro geral, porque sabe o que me passa a impressão, Jean? É de que a demissão do Marcelo Santana foi o seguinte, justifiquei o erro. E eu não acho que seja só o Marcelo Santana. É um erro de todo o departamento de futebol, inclusive dos treinadores que passaram. Porque você ter esses jogadores e não poder potencializá-los, porque ele cita o Mirassol, por exemplo. Qual é a explicação que se dá para o Mirassol? Porque ele falou muito dos rivais do Rio, que tem dinheiro, encaixa e contratam, mas e o Mirassol? Qual é a explicação que você dá para o 7º colocado do campeonato, jogando o futebol que está jogando, um time com um orçamento menor, um time com uma folha salarial provavelmente menor, com jogadores até, né, Reinaldo e outros mais, Gabriel, e tá aí, cara, performando. Não te parece que isso também é algo que precisa se reconhecer mais? De que você precisa ser mais assertivo? E não te preocupou, Jean, o fato de você não ter ouvido do presidente que conhece de bola, foi um grande comentarista e um grande jogador, uma análise mais sobre perfil de contratações, porque a partir do momento que você precisa de um ponta, você não pode trazer o Garré, cara. Alguém vendeu o peixe que o Garré era ponta. Alguém vendeu um peixe que o Nuno era ponta, e não são pontas. A gente não tem profundidade, a gente não tem jogadores com saúde, Jean Faísca. Não tem, não tem, e eu bato na tecla que o Vasco não... Se o Lloyd desse uma resposta positiva, o Vasco precisaria de mais um. Mas enquanto a gente não sabe o que vai acontecer com o Lloyd, o Vasco precisa de 2 desses jogadores. 2. O rival tem 45 desses jogadores e está trazendo mais. Imagina a gente que não tem nada, sabe? Lá no início da coletiva, Flávio, ele justifica que ele acertou também, mas ele fala dos erros, assim. E ele ainda toma o cuidado de falar assim, são jogadores que ainda não performaram. Mas assim, eu acho que não vão mais performar. Eu acho que, sabe? Eu acho que o jogador que ele se refere, Flávio, eu acho que é o Lucas Oliveira. Quando você acha que é o Jean Davi, Você acha? porque o Lucas Oliveira trabalhou com ele no Tigres, Pode né? ser, E pode ser, pode com o ser. Felipe, eu acho que é, né? Não é uma informação. Eu acho. E eu fiquei curioso quando ele disse assim, ó, tem um que eu nem achei que ia performar tanto e tá jogando bem. Não sei de quem que ele pode estar falando. Ou é o Para mim é o Nuno ou é o Lucas Lucas Freitas. Freitas. Eu acho que é o Lucas Lucas Freitas, né? Freitas. É. É. Até pode ser, como é da mesma posição, talvez ele achou que o Oliveira ia arrebentar e o Freitas era assim, e o outro veio. Mas assim, essa avaliação interna, essa cobrança, ela precisa ser grande. Grande demais.